história vem sofrendo com algumas características desse tempo que inclusive nós estamos passando. Eu vou falar agora como professor de história, mas a pandemia da Covid-19 está longe de ser a pior pandemia que o mundo conheceu. É claro, e isso não é discutido, não chega nem a ser discutido por nós, mas sem sombra de dúvidas a peste negra, ou chamada de peste bubônica, ela foi a que mais assolou. Alguns de nós divergem quando nós queremos saber qual o número exato de pessoas morreram. Alguns dizem que foi 1/3, outros dizem que foi 1/4 da população europeia. Alguns dizem que foi 75 milhões. Alguns dizem 150 milhões. E alguns dizem até 200 a 300 milhões de europeus mortos. Eu estou lhes falando isso para dizer que quando isso aconteceu no século XIV, muitas pessoas possuíam manchas negras na pele, simplesmente inchaços e infecções nas suas axilas, virilhas e pescoço. E é exatamente nesse contexto que a igreja estava se levantando pela liderança de um homem chamado Martinho Lutero. Eu estou garantindo isso para dizer que em todos esses momentos, presidente, a igreja simplesmente passou. A igreja ela vai passar, pastora Meire, constantemente por esses problemas. Não é nada novo. E quando nós observamos as piores pandemias que veio, e aqui eu destaco a varíola, H1N1, gripe espanhola, e a principal delas, pastor Laudemir, que justamente a peste negra, há relatos de cristãos, e aqui eu quero destacar o relato de Martinho Lutero, e qual foi a posição de Martinho Lutero frente a esses sofrimentos que a igreja passou na época. Ele mesmo chegou a dizer assim: então eu fazia vapor, eu ajudava a purificar o ar, eu ajudava a administrar remédios e ajudava pessoas a tomá-los. Eu evitei também lugares e pessoas onde a minha presença não era necessária e que poderia levar inclusive contaminação. Assim, eu ia poluir os outros e, portanto, eu poderia inclusive causar a morte por minha própria negligência. Mas ele simplesmente vai dizer: porém vou trabalhar, e se Deus quiser me levar, certamente Ele vai me levar. Querido, eu estou lhes dizendo isso para dizer para você que, embora a igreja tenha esperança, Jesus nunca profetizou que nós seríamos imunes a perseguições, a pandemias e também a epidemias. E eu quero aqui não dar tanta ênfase à peste negra, porque tem uma que eu acho que compensa você que está sentado a aprender e aprender frente à palavra de Deus, que foi a chamada peste de Cipriano. Isso aconteceu por causa do bispo da igreja de Cipriano, bispo de Alexandria, e ele vai simplesmente mostrar que quando ele vai ser o principal relator do que ele estava vendo, ele deixou as suas principais obras literárias, mais ou menos de 25 a 30 anos. Há quem diga que a igreja via, pastor Lucas, pessoas morrerem numa quantidade de mais ou menos 5.000 pessoas por dia. E a pergunta que fica é: como a igreja agiu frente a esse problema? Ele vai dizer que o que ele via era muitas das pessoas tendo as suas forças perdidas, feridas na garganta. Isso era o bispo falando da época. Intestinos comprometidos, alguns membros dos corpos dessas pessoas eram mutiladas e simplesmente passavam por processos infecciosos. Mas é o bispo quem vai dizer: muitos dos nossos irmãos crentes da nossa igreja viram suas famílias empurrarem os doentes para fora da sua casa, jogando eles nas estradas para eles morrerem. Porém, nossa igreja se mostrou uma igreja leal, pois nós nunca desprezamos ninguém, nós nunca valorizamos ninguém em detrimento do outro. Pelo contrário,
os cristãos, eles atendiam às suas necessidades, e atendendo às suas necessidades, entendíamos que estávamos felizes em Jesus. Sofremos, olha só essa expressão, sofremos, mas eu vi duas coisas acontecer: o sacrifício da igreja e o sofrimento da igreja impactou o mundo e o incrédulo, e o sacrifício dos membros da igreja resultou um crescimento exponencial, e é justamente aquilo que nós chamamos de avivamento, ou, na opinião de alguns, despertamento espiritual. Eu estou lhes falando isso